Salve, salve, gente querida! Estou aqui para mais um vídeo do nosso canal Balaio de Tica, dando continuidade à série de vídeos sobre o projeto de vida. E no vídeo anterior, a gente falava um pouco sobre essa questão das nossas raízes, né? Das nossas fontes, de onde a gente vem. E nesse vídeo eu queria falar um pouco sobre minha história de vida a partir dessa ancestralidade, desse chão, desse lugar de onde eu vim. Então a gente, quando fala de história de vida, eu acho que é muito importante a gente fincar os pés nessa questão essencial, que é a questão da nossa ancestralidade. Eu escutei uma vez uma música que nunca saiu da minha cabeça, na Pastoral Afro, que diz assim: eu sou de lá de África. Se eu não sou de lá, os meus pais são de lá de África. Se eu não sou de lá, meus avós são de lá de África, meus bisavós, meus ancestrais. Então, a África, a mãe África, é esse berço da humanidade. Nós viemos de lá, nós somos de lá. Esse é o nosso ventre comum, essa é a nossa mãe África. E reconhecer isso, infelizmente eu ainda não tive oportunidade. Existem testes, estudo que você faz, pesquisa, para saber exatamente de que parte da África vieram seus ancestrais. Eu ainda não fiz esse processo, é algo que eu quero fazer. E é interessante saber, para além da África, porque é um continente com diversos países, né? Porque às vezes também o racismo estrutural nos leva a falar como África, como se fosse um país, como África fosse... África é um continente diverso, com muitos países. Então, é interessante a gente saber de que lugar exatamente vieram os nossos ancestrais. E eu ainda vou fazer essa pesquisa. Até porque um dos meus sonhos é conhecer alguns países do continente africano. E esse país não pode faltar na lista, né? Eu já tenho uma listinha, mas quando eu fizer essa pesquisa, esse país não pode faltar de jeito nenhum. Essa região não pode faltar de jeito nenhum. Então, acho que inicialmente, quando a gente fala de nossa história de vida, é isso. É reconhecer a nossa ancestralidade. Depois a gente pensar, né, o lugar onde a gente nasceu, cresceu, teve nossa infância, onde a gente estudou. E dessas questões eu gosto sempre de frisar, quando eu conto minha história de vida, que eu era o sonho do meu pai. Antes de nascer, eu era o sonho do meu pai. A palavra sonho é muito forte na minha vida, na minha história de vida. Primeiro por isso, né? Porque eu era o sonho do meu pai antes de nascer. E meu pai sonhava em ter uma filha mulher, em dar a essa filha o nome da mãe dele, Ildete. Então isso era muito, essa mística envolvia a minha chegada, essa mística do sonho. Meu pai festejou muito quando eu cheguei. Os meus irmãos, né, são meninos. Albert é o mais velho, Fabiano é o do meio. Claro que eles festejaram a chegada dos dois, mas meu pai, no coraçãozinho dele, tinha aquele desejo: eu quero minha menina, eu quero minha filha, para chamar de Ildete, para furar a orelha. Furaram minha orelha, minha tia furou a orelha quando eu saí da maternidade. O furo da minha orelha é torto até hoje. Mas enfim, essa mística do sonho envolveu a minha chegada nesse mundo. Eu nasci aqui na cidade de Salvador, numa comunidade chamada Pedreira, porque tem uma pedreira enorme nessa comunidade. E a casa onde eu morei a vida inteira praticamente, ela foi construída com a grana, com o dinheiro que a minha avó materna, Maria José Zeca, ganhava vendendo cocada. Então isso também é algo muito forte. Então aquela casa onde eu vivi muitos anos da minha vida, praticamente a maior parte da minha vida, é uma casa fruto de sonho. E por que esse sonho se repete, né? Essa mística do sonho na minha história de vida? Eu tinha muitos sonhos quando eu era criança. Eu sonhava em ser professora, eu sonhava em ser bailarina,
Eu sonhava em ser paquita, eu sonhava em ter o cabelo liso. E esse é um traço, né, que as crianças negras enfrentam. É muito duro quando as pessoas falam assim: ah, eu vi uma pessoa racista, uma pessoa negra racista. Gente, a sociedade brasileira é uma sociedade estruturalmente racista. As pessoas negras não andam com a capa protetora. O racismo opera nas relações, na divisão dos bens. O racismo opera em tudo nessa sociedade. E como é que as pessoas negras iam ficar numa capa, numa redoma, para não serem atingidas pelo racismo estrutural? Não tem como. E quando a gente fala de racismo estrutural, e quando a gente fala do racismo que está em nós também, pessoas negras, a gente está falando de auto-ódio. A gente está falando de baixa autoestima. A gente está falando de crianças negras, de mulheres negras que se olham no espelho e que se acham ridículas, que passam por processos químicos e de alisamento no cabelo quando crianças, que são doloridos, doem, machucam. Eu lembro, quando eu espichei, a primeira vez que eu alisei o cabelo foi espichando, foi com ferro quente mesmo, né? Era uma dor, nossa, queimava aqui a coisa da gente. Foi minha primeira experiência de alisar o cabelo quando criança. E depois foi usando alisante, né? Usando química. Gente, minha cabeça abria em feridas. Minava pus assim na minha cabeça, de feridas, por conta desse processo de alisamento. Então a gente precisa entender que a gente está falando disso. A gente está falando de crianças, de mulheres que não se acham bonitas, que têm uma baixa autoestima, muitas vezes auto-ódio. Então, a minha infância foi marcada. Ainda bem, a gente avançou muito nessa perspectiva da estética negra. E eu conheço, assim, muitas crianças que mostram suas tranças, que deixam seus blacks, né? Eu tenho uma sobrinha, Dandara, uma criança negra, que muito senhora de si, assim, apesar de ser uma criança, e ama seus cabelos. Mas a nossa infância, né? Eu tenho 39 anos agora, eu nasci em 1981, nasci 2 de fevereiro de 1981, às 5h50 da manhã. Pra gente era uma tortura. E pra mim, por exemplo, qual era o meu padrão? Qual era o meu modelo? A Paquita da Xuxa. Loira, cabelo liso. Só tinha uma que tinha um cabelo meio cacheado, que era sorvetão, mas a maioria tinha... Não lembro bem se era sorvetão não, mas enfim. A maioria tinha um cabelo liso, franja. Nossa, quantas vezes eu coloquei durex na testa, apertava o cabelo porque eu não tenho franja. Era um tormento. Mas enfim, só para dizer que desses sonhos, né, da minha infância, sonhava em ser bailarina, sonhava em ser professora, eu tinha muitos sonhos. E essa mística do sonho, né? O sonho do meu pai veio, eu nasci. O sonho da minha avó materna, né, de ter essa casa e fazer essa casa para manhã. E uma coisa muito forte para mim. Eu fui uma criança que manhã, juntamente com a família, né, tentou realizar todos os meus sonhos. Olhando minha história de vida, essa é uma marca muito forte. Manhã, com todas as dificuldades, uma mulher que ficou viúva aos 27 anos, com 3 filhos para criar, sozinha no mundo, tinha perdido pai, perdido mãe, órfã e viúva. Na juventude, em plena juventude, manhã, com toda a dificuldade, manhã tentou realizar todos os meus sonhos. E isso para mim é muito forte na minha história de vida. E você? Quais são os seus sonhos? Qual foi a sua história de vida? Como é a sua relação com a ancestralidade? Vamos fazer esses comentários aí, vamos conversar um pouco sobre isso, vamos pensar um pouco sobre isso? Até o próximo vídeo. Beijo!